Aí, Aí, tá escutando a gente? agora sim e não. Consegue ouvir? Tá dando pra escutar a gente? Boa. Consegue ouvir? Não tá ouvindo na caixa não, né? É, e trancou de novo. Não tá conseguindo escutar a gente, no caso. Trancou. Vocês, eu acredito que vocês estejam me ouvindo, né? O problema é eu que Ouvindo não estou bem, ouvindo vocês, porque eu ouço só um pedaço. Carregado. Agora ele lá. Salve! Agora foi. Consegue ouvir? Eu gostaria que vocês falassem um pouco para eu poder ver se eu consigo entender o que vocês estão falando antes da gente começar. Pô. Tá conseguindo ouvir a gente, cara? Tranquilo? Ah, agora melhorou. Acho Melhorou? que se for insistindo, a gente vai conseguindo. Com certeza. Vai Tá. passando o tempo, Então, vai começando a se estabelecer, aí vai começar a funcionar direito. Vai funcionar melhor, provavelmente. sim. É, então vocês estão me ouvindo direitinho, a frase inteira. Estamos. Ah, tá. Então, qualquer coisa a gente vai se organizando. O importante é a gente Tranquilo. fazer, que já tem é porque estão interessados. Então, boa noite para vocês. Desculpa. Boa Tranquilo. noite para quem está ao vivo aqui pelo Instagram, quem está ouvindo pelo Spotify, né, a qualquer hora do dia, de manhã, de tarde, de noite. Hoje
nós vamos estar aqui, estamos aqui, né, no lado B aqui, com o pessoal da Associação de Basquete Catuense, correto? Isso. A cidade que se chama Catu, né? Catu, isso mesmo, Catu, Bahia. Isso, Catu, na Bahia. Então, eu estou aqui com o Derek e o Yuri, correto? Salve. Isso. Exatamente. Então, o lado B, para quem está ouvindo e para vocês, Derek e Yuri, o lado B ele é uma conversa mais tranquila, porque eu sou professor de educação física, não sou jornalista. E eu acredito que os jornalistas eles têm uma falta que é saber do esporte de verdade. Eles sabem o jornalismo, mas eles não sabem o dia a dia do esporte, principalmente o esporte brasileiro, que é muito mais sofrido e exige muito mais dedicação do que qualquer outra atividade nesse país, né? Então, o que a gente vai conversar o nome é Lado B Entrevista, mas na verdade é um bate-papo, onde eu vou perguntar coisas para vocês que eu já vivenciei, que a maioria das pessoas que já passaram por aqui e vão passar já vivenciaram, que é o dia a dia, né? Que não é nada mais do que vocês já não saibam. Só que as pessoas precisam saber do dia a dia de vocês para que elas possam enxergar e ver assim, poxa, o pessoal da associação precisa da nossa ajuda também. Olha o quanto de coisa que eles já fizeram, o quanto de coisa que eles fazem. Olha como é legal, né? Então, eu acredito que a gente precisa aparecer. As coisas precisam ficar aos olhos da maioria. Quanto mais pessoas souberem sobre a nossa realidade, mais elas, primeiro, vão nos respeitar, e isso é importante, porque as pessoas, quando elas não nos conhecem, elas acham que a gente está fazendo qualquer coisa, sabe? E a gente não está fazendo qualquer coisa. A gente tem as nossas batalhas diárias. Então, eu falo isso para que as pessoas entendam que o lado B ele tem uma intenção de trazer o lado B para os holofotes, porque a gente vive sempre à margem. As pessoas nos olham à margem. O esporte amador, a associação, o projeto social, sempre como algo à margem. Mas a gente é que forma, porque os clubes dependem da gente. Porque eles vêm nos clubes menores, nos projetos menores, é que eles vêm buscar atletas. Porque na maioria deles eles não formam. Porque eles não querem fazer a base. Eles só querem tudo pronto, né? Então, com isso, eu vou começar de uma forma que eu faço com todo mundo. Como vocês são vocês dois, a pergunta é para vocês dois. Eu quero saber quem são vocês. Quem são vocês? Mas de uma forma bem tranquila, não é nada formal. É só para as pessoas que estão ouvindo vocês pelo Spotify, as pessoas que estão vendo vocês na live, as pessoas que conhecem, as pessoas que não conhecem e estão conhecendo agora, para que elas saibam quem é o Derek e quem é o Yuri. Vai lá, Derek. Meu nome é Derek Mombacho, eu tenho 20 anos e eu jogo basquete mais ou menos há 8 anos. E principalmente aqui em Catu, não antes na cidade onde eu morava era até mais tranquilo, mas principalmente aqui em Catu a gente enfrentou muito problema em questão a espaço. Porque já teve situações de a gente de sair ameaçado da quadra porque a gente não poderia jogar. E a gente enfrenta aqui, principalmente aqui na cidade, a gente enfrenta muito problema com isso. Teve há pouco tempo atrás, tiraram até o aro da quadra para expulsar a gente da quadra para a gente não poder mais jogar. E a batalha que a gente enfrenta aqui para poder se manter no esporte, às vezes sem depender de ninguém, dependendo só da gente, do apoio nosso mesmo, da galera da associação, é muito grande. Cara, me chamo Yuri, tenho 22 anos, sou natural do Sergipe, Aracaju do Sergipe, moro na Bahia acho que uns 8, 9 anos já, jogo basquete desde 2005, 2006, e é isso aí, aqui na cidade o negócio é bem difícil pra gente. Lá em Aracaju não era tanto, se a gente tiver um espaçozinho, se a gente puder contar essas histórias, contar tudo isso aí que a gente passou, vocês vão gostar, porque tem muita história aqui, tem muita história da cidade, de tudo que a gente vivenciou esse tempo. Olha, que interessante, hein? Sabe por que eu pergunto isso?
é exatamente por isso que aconteceu agora. As coisas acontecem naturalmente. E eu vou te Demais. dizer, eu não sei como é que é aí, né? Em Catuí a gente vai acabar sabendo, né, sobre isso. Mas a minha cidade, onde eu nasci mesmo, se chama Uruguaiana, é lá no interior do Rio Grande do Sul. Uma cidade muito pequena, né? Certo. 130 mil habitantes. E a gente não tinha quadra pública, né? Não tinha quadra. Agora, o Derek falou que expulsaram da quadra, me lembrei na hora que a gente tinha que jogar numa escola pública e que a escola estava fechada. Então a gente pulava o muro para Meu poder, Deus. poder jogar na escola, porque Já era o fizemos único muito isso. lugar aonde a gente conseguia jogar. Então, Derek, conta melhor esse fato aí da onde que vocês praticam, como é que é, com essas dificuldades aí de tirarem o aro, conta um pouco mais dessa história aí. Eu cheguei antes. Agora, principalmente agora, a gente está conseguindo até um pouco de mais espaço, com fora da pandemia, claro. Aqui teve um projeto na cidade que foi um projeto para esporte, para poder alcançar os jovens. E aí reformaram bastante as escolas públicas e reformaram também bastante quadras. Só que ainda assim, quando o pessoal fala assim, vai reformar a quadra, é de futsal. Beleza, tranquilo. Se colocou um aro de basquete, se colocou um negócio assim para praticar outro esporte, esquece. Você pode ter certeza que se a gente for lá, vai sair ameaçado. Teve uma quadra especial mesmo que a gestão passada da cidade solicitou uma participação no dia da inauguração da quadra. A gente só jogou o primeiro dia lá e acabou. Porque a gente jogou, tinha viatura da Polícia Militar lá, tinha vereador, o prefeito também estava lá, o prefeito até arremessou com a gente lá, fez uma brincadeira com a gente. E depois disso, menos de 3 dias depois, não tinha mais área no lugar, o pessoal já tinha destruído tudo, já tinha quebrado a tabela, que a tabela tinha sido de madeirite, já tinha. A Só um parte do pouquinho, só um basquete pouquinho. estava. A pa- tran- tran- Trancou ali na hora que tu falou da quadra, que foi até vereador na quadra. Aí deu uma trancada. Que é a inauguração da quadra, a gente foi Ah, solicitar a O associação para evento. poder fazer o evento da inauguração. Aí teve basquete e teve futsal feminino. Aí o basquete foi primeiro e o futsal feminino foi depois. Só que na inauguração da quadra a gente jogou. Beleza, a gente fez um jogo de, eu acho que foi 2 tempos de 12. Foi 2 tempos de 12 minutos. E aí a gente só jogou aquele dia. Depois não teve como mais porque a quadra ficou inutilizável para o basquete. Porque arrancaram o aro, destruíram a tabela, amassaram o aro, fizeram o E que o poderiam bairro, fazer. e o bairro é bem barra pesada, sabe? É um bairro que tem que saber chegar. E só jogou eita! uma vez. Os caras estavam na arquibancada já falando, olha, a primeira e a última vez que vocês jogam aqui. Nem volte. Com vereador, prefeito, Com professor vereador, com lá. polícia, com tudo. Assim, ó, não volte Isso, mais não. isso é um de, meu Deus, de diversos casos, diversos. E é Só que só aí, esse lugar. Então, não, pode continuar. esse lugar especial foi o que a gente não conseguiu votar também, porque os moradores de lá falaram que já era a primeira e última vez que a gente ia jogar. E realmente, foi a primeira e última vez que arrancaram o aro, arrancaram tudo de lá. E até era uma quadra da hora, porque tinha uma arquibancadazinha, dava pra ter uma plateia e tal. Só que aí no setor administrativo daqui da cidade, fizeram uma quadra pro colégio. Aí por a gente tá, a gente tá sempre correndo atrás de ofício para poder usar as quadras, a gente conseguiu o ofício de 2 quadras, que no caso foi essa fechada, que era quadra coberta, tinha arquibancada, onde a gente fez os 2 campeonatos que a gente teve. E a gente conseguiu o ofício também de uma outra quadra que é próximo também, porque ficava mais centralizado na cidade, que aí o pessoal que mora na parte de baixo da cidade poderia ir, que mora na parte de cima também, não ficaria onde para ninguém. Dá pra dividir o caminho. Aí só que nessa quadra, como a questão da pandemia, essa quadra está totalmente fechada, está sendo utilizada para poder teste de Covid, acesso Vacinação. à vacinação também. E aí não pode entrar no setor administrativo quem não for resolver algo do tipo. Só um Travou? pouquinho, só um pouquinho. Ah, Travou? quando tu falou da quadra fechada, e aí depois agora parou. Tô falando da parte da quadra fechada.
fechada? Tá te ouvindo, tá te ouvindo. Mas tá cortando. Foi? Tá, Agora melhorou. Foi. Pode tá. repetir, por favor? Tá. Da parte da quadra fechada foi aonde deu para conseguir ouvir o que tu estava falando. Aí agora a gente não pode mais utilizar essa quadra porque ela está sendo usada para fazer teste de Covid e vacinação. Tem só Entendi. triagem só para a área da Triagem ambulatório lá agora para Covid. Aí a gente tá sem jogar esses tempos. Aí essa quadra sim. ficou melhor. Essa quadra ficou melhor para a gente continuar jogando, só que aí era 2 dias na semana, na quarta-feira e no sábado. No sábado era outra quadra. E essa outra quadra sempre deu problema, desde da galera lá de 2001 para trás. Sempre tem problema. Não, a gente vai com calma, porque às vezes quando tu tá contando a história, dá uma trancadinha. Aí eu fico prestando um pouquinho mais atenção para eu poder ouvir e entender direito o que tu está falando. Tá? Para não precisar ficar te cortando no meio, porque eu sei que é ruim quando tu tá contando uma história, tá cortando. Tá cortando. Mas sim, essas histórias assim, eu vou dizer para vocês que elas acontecem em muitos lugares. E isso é bom porque como o lado B ele é visto e ouvido em vários lugares, tem gente de vários lugares e as pessoas começam a se identificar, principalmente pelas dificuldades. Porque o basquete ele é um esporte que não é popular assim, né, como os outros. Então, No Brasil, principalmente. Exatamente. E o fato de não ser popular, as pessoas acham que não é necessário. Porque eles acham assim, não é popular, não é necessário. Eles não conseguem diferenciar as coisas, né? Então eles acabam querendo sabotar as coisas. E eu pergunto para vocês, e como é que começou esse lance da associação? Quem começou? Como é que foi? Cara, a associação já é um período um pouco mais atual. Acho que 2016, 2017, mas por aí. Só que o basquete na cidade mesmo, quando eu cheguei aqui em 2012, o basquete estava literalmente morto. Essa quadra da caixa d'água, que era a quadra onde o pessoal utilizava, colocaram uma tela que ela ficava, acho que 30 centímetros, 40 centímetros da tabela. Então a gente não arremessava, era só bandeja. E a população em volta sempre brigava. Aí quando eu cheguei aqui na cidade, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma quadra, que eu queria voltar a praticar o esporte, como eu já praticava lá em Aracaju. Aí eu consegui uma quadra que ficava literalmente no meio do matagal, cara. Era tudo fechado, era só a quadra e os matos. E nessa época a cidade era muito barra pesada, eu não conhecia ninguém. Mas mesmo assim, com 2 meses consegui uma bola e ia todo dia jogar. Aí, em certo dia, encontrei um cara que jogava da antiga. Esse cara da antiga chamou outro cara. Esse cara chamou outro cara quando o basquete já estava voltando. Daí a gente segurou isso dessa forma até meados de 2016 para 2017, quando a associação começou. Que nessa mesma quadra a gente dividia com o pessoal do futebol. E aí a gente só jogava dia de sábado, o pessoal do futebol utilizava a quadra a semana toda, utilizava para outros fins também. Ilícito, né? E aí a gente sempre sobreviveu lá no meio dos caras, mas a gente fazia o nosso, jogava e ia embora. E esses nossos amigos, que eram do futebol, acabou arrancando o aro. Aí o pessoal do basquete também se manifestou, pegaram trave, jogaram em rio, salve pra Mano Jacaré, jogou a trave no rio e quebrou o caco de vidro na quadra e aí o basquete morreu. Nesse período eu me afastei, não fui mais atrás, aí foi onde o Derek chegou, começou a chamar essa nova geração aí, começou a chamar os meninos que estão atualmente, aí foi onde eu voltei novamente à ativa. Tipo, ativa aspas, assim, sempre joguei, só não tava mais à frente, assim, procurando fazer as coisas. E aí a associação que consegue falar melhor é ele, porque foi ele que iniciou a associação. Quando eu morava em Alagoinhas, uma cidade vizinha daqui de Icatu, e aí eu passei 5 anos morando 5 anos lá, e eu conheci o basquete lá. Tem uma quadra na frente do estádio municipal, tem uma quadra só de basquete e uma de futsal separada. Aí não rola tanta briga assim lá. Aí a gente sempre jogou tranquilo lá e eu vim pra Catu. Aí eu passei 1 ano parado, sem jogar basquete aqui, da mesma forma que ele, na frente da minha casa, tinha uma quadra com aro, só que eu jogava só. Aí tinha uns molequezinhos assim do bairro, eu via jogando assim, eu vi fazendo os dribles, vi fazendo umas coisas diferentes, assim, pô, quero aprender.
Aí muitos dos meninos lá onde eu moro, eles queriam aprender, só que não evoluíam rápido, porque não se interessavam, porque o negócio deles era mais futsal. Aí eu comecei a andar com o pessoal daqui de Catu mais, e eu conheci algumas pessoas que jogavam basquete. Aí essas pessoas era eu, Gabriel, tem outro Gabriel também, tinha umas 4 pessoas mais ou menos, ficava jogando 2x na quadra, em frente à minha casa. Aí depois de um tempo, passando mais 6 meses sem jogar, porque o pessoal estava começando a trabalhar, começou a ter suas responsabilidades a cumprir. Aí quando eu estava passando na caixa d'água, aí tinha uns meninos jogando, eu falei, poxa, tá rolando um basquete aqui, eu nem sabia. Eu vou lá dar uma olhada para ver se a galera libera jogar e tal, participar também de tudo. Foi aí que eu comecei a falar, velho, a gente pode ter, assim, como tem uma galera da hora aqui, a gente tem um potencial máximo para poder fazer isso acontecer. Aí a gente fundou um timezinho assim do bairro, praticamente, e o nome do time era Outless. Que era fora da lei, porque tipo, fora da lei, a logo era um guaxinim. Um guaxinim feiaço. E a farda era só a camisa, não tinha um short, era um negócio muito feito assim, na qualquer gráfica que a gente achou. De qualquer jeito. Pagou R$15 em cada camisa e foi colocando pra frente. Aí chegou um momento que eu falei assim, poxa, a gente pode melhorar isso aqui mais um pouquinho. Foi aí que quando consegui o contato de pessoal das antigas que jogava, Mano, Cleiton, e o Uri começou a aparecer também nos basquete lá no Rachão, tanto aí que o Uri tinha raiva, a gente começou a jogar junto. Aí, hoje em dia, a gente tem essa amizade que a gente tem e tentando sempre manter o basquete em alta. Às vezes a gente, para poder jogar, já teve vezes que a gente começou a jogar basquete 5 horas da manhã para não atrapalhar o futsal, para a gente não sair de lá com nada da quadra corrida, com medo do pessoal, porque, querendo ou não, era o bairro deles. A gente saía do nosso bairro para jogar do outro pessoal. Só que aí a quadra era poliesportiva e ia para a cidade, não é o uso de um bairro só. A gente jogava futsal a semana inteira. E a gente jogava uma vez? Uma vez no dia, na semana, e era 5 horas da manhã. 5 da manhã. Quando a gente chegava às vezes muita gente ia andando, às vezes estava fazendo frio, a gente via fumaça saindo do corpo. Assim, parecendo que estava no anime. Mas aqui, principalmente aqui em Catu, às vezes eu não tive muita coisa a reclamar não sobre o esporte, mas aqui em Catu, para a gente poder continuar do jeito que a gente está, conseguir o apoio que a gente conseguiu na gestão passada com a Adonai, que ele conseguiu o uniforme para a gente, teve um campeonato, que até esse que a gente está usando, que tem a logo da associação, e foi um campeonato 3x3. Aí ele conseguiu, foram 10 padrões, não foi? Foi 10. Foi mais 10 padrões. Deu para fazer... Acho que 3 times, ou foi 4 times de 4 de X3. Mais ou menos. Foi mais? Tipo, teve a cor preta, vermelha, azul, roxa, amarelo e laranja. Foram 6 times. E cada kit tinha 5 camisas e 5 shorts. Para poder fazer um campeonato bonitinho. A gente conseguiu fazer, para poder ajudar também. A gente fez um campeonato solidário. E foi na época que o Kobe morreu. Foi o Kobe que morreu? Foi. A gente fez o Mamba Forever. Foi na morte de Kobe, e para muitos, né, que é da old school, new school, acompanhou o finalzinho, né, dele, que ele já estava com a 24, já estava um pouco já desgastado, mas ainda jogava em alto nível. Então foi muita referência. A gente viu aquilo ali e falou, poxa, vamos pelo menos fazer uma, né, pelo esporte, pelo cara que, para mim, foi uma das minhas referências, desde o início. E aí a gente fez esse Mamba Forever aí que... Foi legal. Depois disso, a gente não conseguiu fazer mais nada, que a pandemia chegou e entrou a nova gestão na cidade também. Aí já são outros problemas que, se a gente tiver espaço, a gente vai falando, porque tem muita coisa mesmo. Não, tem história de Aracaju, tem história de Alagoinhas, tem muita coisa. Se tiver espaço... Aí tá ótimo. Quando a Dona conseguiu, quando a gente começou a trabalhar com ele, aí ele conseguiu bola, conseguiu premiação, padrão, quadra, conseguiu. Aí só que o negócio do Adonai é que ele não queria priorizar o esporte. Ele dava espaço a todos os esportes que ele pudesse na cidade. Só que aí, quando tinha essa questão da quadra lá, que a gente era expulso o tempo todo, ele fala, não, tem que enfrentar, o esporte tem que enfrentar e tal. Mas só que como é que vai enfrentar? Não dá. O pessoal chega lá e monta a arma na cara da gente, bora, sai da quadra, vai ficar como? E é verdade. Já aconteceu. E isso em meados de 2014, nessa mesma caixa d'água, a Derek não estava, mas eu estava presente.
finado Silvestre, Deus o tenha. A gente tava jogando, cara. Do nada o cara vai sair todo mundo da quadra agora, o cara entrou com a arma, todo mundo correndo, ele ficou. Atire aí, o cara botou a arma na cabeça do outro. Pô. Outra vez, foi nessa outra quadra, que é aqui próximo, o Baba das Meninas, já tinha batido o horário dela, nosso horário, tava todo mundo lá de fora. Quando a gente, vamos entrando aqui pra se organizar, botar a basqueteira, cara, pulou um cara que eu não sei da onde armado. Vamos, ninguém vai entrar na quadra não, sai todo mundo, só vai ficar menina jogando. E a gente, pau e pedra. E depois desse dia, ninguém jogou mais lá também, que arrancaram o aro, arrancaram tabela e ficou por isso mesmo. Poxa, olha, olha, a gente começou muito bem, cara. Eu gosto dessas histórias, porque as pessoas, às vezes, elas não fazem ideia do que é a realidade, cara. A realidade. Quantos habitantes tem em Catu? Eu acho que hoje uns 70, 80 mil. Eu acho, Pois no é. máximo. Pois é. Veja aí, pipoca. Acho que 70, 80 no máximo, cara. Eu acho. Pois é. E aí, o que acontece com a história de vocês? Vocês foram, tu que chegou novo da cidade, e o Derek que já estava na cidade, ele queria um lugar para jogar, né? Um lugar para poder jogar. E aí tu vai, isso eu já vivi, tu vai descobrindo lugares. Exatamente, isso eu já vivi muito. A gente jogava nessa escola aí, uma época, né, que eu disse para vocês, que a gente pulava o muro, e eu era um dos que era sempre expulso ainda. Que o cara lá chegava e às vezes só expulsava eu, deixava os outros lá e me expulsava. E aí a gente sempre, o fulano descobriu uma quadra lá no bairro tal. Aí ia todo mundo lá pro bairro tal. Só que o bairro tal mora alguém, é que nem vocês. Mora alguém lá, a gente não é do bairro, aí tem que chegar no bairro. Aí depende de como é, tu sabe, quando tu não conhece o lugar, e ainda vocês enfrentaram ainda. Tiveram que jogar. Então essas são as realidades. E aí não adianta a prefeitura, eu não sei quem, dizer que pode, que não pode, se quando eles não estiverem lá, vocês vão ter que sair, entendeu? E então vocês montaram a associação, fizeram antes da pandemia, né? Conseguiram fazer o evento, essas coisas assim legais. E vocês fizeram isso. Claro que vocês fizeram esses times de X3, né? Mas vocês têm equipe de 5 contra 5, de equipe de quadra, vocês têm algum projeto para ter isso, para ter uma equipe para disputar algum outro campeonato de 5 contra 5, de quadra toda? Cara, no momento ainda não. Antes da pandemia, eu acho que no meio do período do início da pandemia, eu iniciei um projeto com nossos amigos da cidade aqui ao lado, Pujuca, que é o técnico Magno, o jogador Magno, como ele gosta de ser chamado. E eu chamei ele, convoquei ele, eu ia arcar com todos os custos, para que ele viesse para a cidade, começar a treinar esses meninos novos, porque eu não tinha tanto tempo, o Derek também não já tinha tanto tempo mais para ir para a quadra, para estar todos os dias ali, para que ele viesse passar mais fundamento para esse pessoal novo que estava chegando. Só que aí a pandemia chegou, aí foram fechando, a gente começou a jogar os rachão clandestino, mas mesmo assim, para não sujar o nome da associação, a gente parou um pouco, ponderou um pouquinho, e acabou não rolando essa parte. É um projeto que está guardado, mas em primeira instância, que a pandemia passar, a gente vai colocar ele em atividade para assim, gerar esse time, para ver se consegue, né, fazer alguma coisa, porque querendo ou não, não desfazendo da velha escola. Não, entendi. Eu joguei com praticamente todos da velha escola. Mas tem uns da nova escola que eu vejo com 17, 18 anos, a oportunidade que eu tive, se esses caras tivessem, os caras já estariam bem longe, já estariam em outro lugar. Tem muito jogador bom aqui na cidade, o que falta é estrutura e alguém para chegar lá e falar, vamos aqui, cara, é assim, eu consigo te colocar aqui e você faz o seu. Alguns deles estão até assistindo a live. Tem vários deles na live aí, o Carl, o El. São caras grandes, fortes, tipo, jogadores que aprendeu assim jogar basquete com 2 meses. Chegou lá na quadra, ó, drible é esse, você faz isso que você vai conseguir sair bem, ó. Assista esse vídeo aqui que você vai sair bem. Tipo, do nada os caras chegam na quadra já arrebentando. De todos eles, a evolução mais rápida foi de Joel.
que eu comecei assim, ele falou assim, eu quero aprender a jogar basquete, tá? Chegou lá na quadra, eu falei, velho, a gente vai jogar, a gente vai passando os fundamentos básicos pra você vai aprendendo. Foi muito rápido, ele já tava monstro já na quadra, já foi questão foi exatamente 2 meses, ele já tava já, o pessoal quase brigava pra poder escolher ele pra poder jogar. Ele é meio fanático por Embiid, aí joga Embiid, aí eu colocava na cabeça dele, velho, assista Embiid, veja as jogadas que ele faz. Tipo, hoje no garrafão, pra parar ele, só calma. Só calma. Tipo, é um jogador que se colocar dentro do garrafão, ele cala, pau quebra. Então tem muitos jogadores bons que dá pra fazer uma coisa muito boa no X5 aqui. Agora precisa de estrutura no momento. E quando a pandemia acabar, tem além do projeto do X5 masculino, tem o time feminino também. Aí, tipo, além do projeto X5 masculino que a gente quer montar, para poder competir fora, poder sair, conhecer novas cidades com o time, também tem um projeto para a gente poder começar um basquete feminino também na cidade. Só que aí a gente vai ter que procurar bastante, porque nem todo mundo aqui vai se interessar sobre o assunto. Mas o que eu puder ajudar, mesmo que não seja ajudando no treinamento, chamando o pessoal de fora para poder ajudar, quem puder sempre estar presente para poder ajudar quem está chegando agora, a gente quer montar um projeto, tipo escolinha, com meninos de 12, 13 anos que já está chegando numa faixa etária com uma altura legal por causa do aro, que a gente não vai ter tabela e nem aro infantil. Isso. Aí também tem a questão feminina, que também a gente tem vontade de colocar para um projeto para frente. Só que aí a gente espera sair a pandemia acessar o mais rápido possível para a gente começar a colocar isso em prática. Ah, sim. Não, então, depois da pandemia, vocês têm alguns projetos, claro, mas isso é normal. A pandemia, a gente está. Todo o país está parado, esperando para ver o que vai acontecer após isso. Então, eu pergunto para vocês, como a cidade não é grande, e vocês estão aí no núcleo de basquete, né? Vocês conhecem as pessoas que praticam aí, fazendo os rachões de vocês. Se vocês têm algum conhecimento das escolas que dão basquete, e se tem escolas aí, seja particulares ou públicas, que têm o basquete, tirando, sempre pensem, tirando a pandemia. Claro que agora na pandemia ninguém está treinando, mas que tinham, né, que estavam praticando. Tem escolas aí que tem o basquete, assim, que tem equipes de basquete? Em Aracaju, hoje meu clube do coração, onde eu me formei no basquete, ainda existe. Acredito que bem pouco, mas existe lá, que é o nosso... Acho que foi a única escola que eu tive como Magno, né? Em Catu, Em Catu, não. Em regiões próximas. Tipo, a Alagoinhas tem a maioria dos colégios de Alagoinhas de ensino médio tem basquete. E aqui em Catu, a única vez que teve basquete... É só Magno, pô. Não, teve lá no Pedro Ribeiro, eu coloquei. Você colocou também? Lá teve um interclasse no Pedro Ribeiro. E eu falei com a professora para a gente conseguir encaixar o basquete no meio. Mesmo que tenha sido só uma apresentação, para mostrar que o basquete na cidade existe. Tem alunos no colégio que jogam basquete. Aí a gente foi e colocou. E outro colégio que tem, mas também não é tão avançado assim, é um colégio até onde Cal estudou, que é um colégio filantrópico, que é a Fundação José Carvalho. Lá também tem. Linha mesmo Magno. Que Magno, os caras que dinossauro do basquete de Pujuca e de Catu. Na época ele jogava sozinho, isso acho que em meados de 2006, eu nem sonhava em estar aqui. E os caras sempre falam que ele jogava sozinho e assim, para conseguir pessoas, ele ia em todas as escolas. Cara, quer jogar basquete? Vamos aqui comigo, E hoje ele conseguiu montar uma galerinha legal de atletas que são muito bons mesmo. E como é que é o basquete na região aí? Porque as cidades são próximas ou são mais distantes? E nas outras cidades, cara, como é que é o desenvolvimento do basquete? A cidade mais distante aqui de Catu é só Alagoinhas, assim, cidades que a gente faz divisa e conhece pessoas, é só Alagoinhas, que é 40 minutos, 45. De carro meia hora no máximo, né? Pujuca, 15 minutos você tá em Pujuca, é como se fosse um bairro da cidade grande, digamos, em Salvador, você sair de um bairro para outro. Trancada. Tu estava explicando dos bairros, das cidades, e aí deu uma trancada, antes de tu falar dos bairros.
A única cidade mais distante que a gente consegue fazer divisa aqui é Alagoinhas, que dá meia hora, 40 minutos de carro. E Pujuca é 15 Poxa, minutos daqui para lá de carro. É bem próximo. É como se fosse um bairro de Salvador, digamos. Você sai de um bairro para outro. E a mais distante tem Feira de Santana, esses lugares assim, né? Que é um pouco mais distante. Mas próximo que a gente tem conexão são esses. Alagoinhas e Pujuca. E aí, como é que é o basquete para vocês? Vocês conhecem as pessoas que estão lá no basquete nessa cidade? Vocês Já fazem, fizemos vocês amistosos, já foram lá? Como é que é? Como é que é a essa, gente, esse, a gente já tem um fez lastro com tipo, eles? sim, lá, principalmente com o pessoal de Pujuca por causa da de Magno. Isso. E de Alagoinhas por causa de mim, porque eu já morei lá. O pessoal de Pujuca, a gente sempre faz amistoso, a gente viu, então a gente vai pra lá jogar, a gente mescla os times, bota o pessoal daqui, misturado com de lá, pra poder ficar um negócio balanceado. Isso. E Alagoinhas a mesma coisa, só que teve a última vez que a gente foi a Alagoinhas, a gente fez um amistoso. Foi 5 pessoas daqui, que foi um carro só fechado, aí foram 5 pessoas daqui e tinha o pessoal lá pra jogar lá. Aí a gente fez um amistosozinho lá legal, fez uma brincadeira e jogou, antes do pessoal chegar, jogou no 3x3. Quando a gente foi jogar o X5 já estava todo mundo morto já. Mas ainda assim continuamos lá e sempre quando a pandemia dá uma cessada, dá uma melhorada na questão dos casos, da quantidade de casos, a gente sempre vai para lá para poder jogar, tanto em Alagoinhas quanto em Sergipe. Ah, então que bom. Porque já que a cidade é pequena, mas que ela é próxima aos outros lugares, é um bom intercâmbio, né? Pelo menos já dá Sim. para ter outros horizontes, poder competir, poder fazer um amistoso, poder fazer um festival, poder fazer outras coisas. E para essa próxima, quando melhorar, né? Quando a gente poder voltar às atividades, vocês disseram que tem um projeto para fazer as categorias de base, para fazer o basquete feminino. E como é Isso. que é quando vocês estão aí, além de todas essas dificuldades, né? Que vocês têm essa parte, pelo que eu entendi, essa parte de pessoas mais adultas, né? Que praticam o basquete aí pela associação e junto com vocês. Como é que é a prática dos menores? Daqueles ali que tem 15, que tem 14, que tem 10 anos, que tem 12 anos. Como é que é? Tem bastante gente dessa idade praticando? Como é que é? É muito escasso. As pessoas mais jovens que a gente tem é Pedro e Tauan. Que eu acho que Pedro tem 17 ou 16 e Tauan também tem a mesma faixa de idade dele. São os mais novos da associação. O restante são 19, 20, tem 30. Só o pessoal que segura mais o basquete mesmo é a galera um pouco mais velha. Tanto por isso que quando a pandemia dá uma cessada, a gente quer botar um projeto para poder trazer crianças ou fazer uma categoria de base, para poder dar uma oportunidade maior até. Sim, eu entendi. Mas assim, já que vocês querem fazer essa categoria de base, vocês veem assim, num todo, na cidade, crianças que possam participar? Vocês veem que se vocês oferecerem, elas vão ir treinar? Tem, cara. Quando a gente tá jogando nessa caixa d'água mesmo, ela é meio que uma pracinha, onde fica um bar ao lado, tem umas cadeiras, um banquinho assim, e a gente fica jogando. Aí, geralmente, os pais, quando levam a criança pro bar, a criança sai do bar e vem pra quadra. É quando a gente tá jogando basquete lá e pega uma bola, fica batendo bola, correndo pra lá e pra cá. Só que a gente, como a quadra é apertada, a gente sempre evita de colocar eles dentro da quadra. Porque aí, se um cara vir cair, pode derrubar, machucar a criança. Mas toda vez que a gente tá lá, provavelmente também isso aconteça com o futebol, mas toda vez que a gente tá lá, que tem essas crianças, os caras chegam lá e quer brincar, quer pegar a bola, se a gente incentivar, obviamente eles vão voltar, né, pra jogar. Então, acredito que sim. Entendi. Que aconteça. Não, entendi. Mas esse foi um ótimo exemplo para te ver, né? As crianças vão com os pais no bar e aí elas não têm o que fazer ali no bar, ainda bem, né? E aí quer fazer uma atividade. E aí, por vocês não terem ali ainda a estrutura, que nem vocês falaram no início, que não tem a estrutura adequada, mas vão ter, eu acredito que vão ter, porque essas coisas, elas são a construção
mesmo com todas essas dificuldades que vocês estão falando, do bairro mais violento lá, mais difícil, essas questões de estrutura, de apoio governamental, de coisa, mas Sim. vocês têm a persistência, as coisas vão acontecendo. Eu acredito que já tem muitas pessoas junto com vocês ajudando, e isso, quando melhorar, que a gente possa voltar às atividades, e vocês já estão dando esse relato, as crianças vão ir, e isso é muito importante, porque é bom nós, que somos mais adultos, praticarmos, mas é melhor ainda formar novos praticantes, Sim. porque daí sim a gente realmente trabalha, quando a gente forma novos praticantes, e aí a gente serve de espelho e de modelo para aqueles novos praticantes. Isso é legal. Porque daí nas competições de vocês, né, da associação de vocês, essas crianças com certeza vão estar lá torcendo por vocês. E isso não tem preço, sabe? Então é muito importante criar novos, né? E uma outra questão que eu quero perguntar para vocês, já que vocês participaram, né, e estão com os uniformes do 3x3. O que vocês acham se tem eventos, né, ou precisa mais de eventos na região para que vocês possam participar? Como é que é a questão... Eu não sei, agora deu uma trancada aqui. Deixa eu ver, para você ver se vocês estão ouvindo o que eu estou falando. Consegue Só ouvir, pode esperar um falar. pouquinho. Aí voltou. Tranquilo. Como vocês veem, a quantidade de eventos... Pausou? Voltou? Voltou? Não. Sim, não. Deixa eu ver. Voltou. É que estava dando pausado ali. Como é que vocês veem o número de eventos que tem na região, ou se tem poucos eventos, ou se tem muitos eventos, ou se vocês conseguem realmente tirar proveito desses eventos de basquete? Como é que é isso? Se tem, se não tem, quem é que organiza, como é que é? De verdade, no momento não tem evento. Até então, os únicos eventos que aconteceram aqui na cidade, eu não presenciei por não estar aqui, foi na velha escola. O pessoal da antiga sempre falou que eles tentavam fazer evento de grafite, na época, né, break, o basquete junto. Depois disso, o único evento que aconteceu mesmo que eu presenciei foram esses dois que DK organizou, que foi o X3, que eu já estava, e o amistoso, que foi Alagoinhas, Catu e Pujuca. Que foi a gente mesmo também que organizou, mas evento mesmo aqui na nossa região, desconheço. Teve uma vez que o mesmo que fez a gente fez a chamada da gente pra gente fazer a inauguração da quadra, ele, 2 anos, acho que foi 2 anos seguidos, foi um só, não me recordo direito agora, no Dia das Crianças, a praça principal da cidade, eles fecharam a rua, porque tem uma rua que dá acesso pela parte de baixo, aí eles fecharam a rua principal da parte de cima. A gente, com uma parceria com o pessoal de Pojuca, a gente conseguiu uma tabela móvel que o pessoal de lá fez, para poder colocar no meio da praça, assim, e a gente foi fez um 3x3 lá de apresentação, para o pessoal conhecer o esporte na cidade. E ainda assim, mesmo depois de ter vindo centenas e centenas de crianças lá, pais, todo mundo, a praça cheia de gente, tinha muito mais de 1000 pessoas nessa praça nesse dia. E ainda assim, tinha pessoas que passavam, que às vezes, eu gosto muito do basquete, um pouco assim, pegada rachão, mais street. Aí eu passar na rua assim, rodando a bola no dedo, aí eu falei, pô, jogar basquete, você joga onde? Aí eu falei assim, poxa, eu jogo na caixa d'água, vocês não sabem, né? Eu falei, não. Aí foi que a gente tive a ideia de criar o Instagram, para poder dar um engajamento maior ao esporte na cidade, para a gente ver se a gente conseguir alcançar o máximo de pessoas possíveis. Oh, interessante, hein? Interessante. Sabe por que isso? Olha como é legal. Porque uma das coisas que eu tenho falado aqui para as pessoas que têm projetos de basquete, que têm equipes de basquete, e que são de outros esportes também, porque eu entrevisto aqui professores de educação física, personagens, pessoal das lutas. E o que tem nas lutas que é muito interessante? É o evento. As pessoas gostam de ir pelo evento, sabe? Às vezes a pessoa nem gosta tanto da luta em si, mas é tão bonito o evento
que a pessoa quer estar lá, meu Deus, aí tem a senhorinha, e tu acha, meu Deus, aquela senhorinha ali nem tão gosta de luta, ela gosta do evento, das coisas. E olha só o que tu disse, colocar uma tabela móvel na praça e junta um monte de gente para ver, sabe? É isso que eu quero falar muito aqui no lado B, que é o quê? As pessoas gostam de eventos, as pessoas gostam de esporte, as pessoas gostam de estar incluídas nas coisas. É que tem muita gente que por muito tempo perpetuou o poder que fez com que as pessoas achassem não, algumas pessoas acham que as outras não querem as coisas, mas ninguém pergunta para as pessoas. Tanto é que, imagina só, o esporte, o basquete não é popular. Se fosse perguntado para alguém que tem algum cargo de poder, seja público ou seja privado, e dissesse assim, o que tu acha aí de colocar uma tabela de basquete ali na praça e o pessoal jogar? Aí a pessoa que não tem informação, mas que tem poder, diz assim, não coloca não. As pessoas não gostam de basquete. Que basquete? Ninguém conhece basquete. É futebol que o povo gosta disso. Então, às vezes as iniciativas, elas têm que ser tomadas por pessoas assim que nem vocês, pessoas que tomaram a rédea ali, que diz assim, não, no mundo que eu vivo, as pessoas gostam sim. Então, tu gosta que eu vou te provar. E aí se prova, as coisas se provam, porque as pessoas estão ali junto, e aí tu vê assim, meu Deus, eu tô aqui em Catu e as pessoas estão gostando do evento, por que não tem mais evento? Por que não tem mais apoio? Por que não tem mais incentivo? Tá pausado? Vocês estão me ouvindo? Sim, Agora deu uma travada, mas estamos ouvindo. Porque enquanto estava... Então, isso é muito interessante, sabe? Isso é muito interessante. E eu acredito que depois da pandemia, vocês devem muito fazer mais isso, sabe? De forma simples, mas vocês, como associação agora, e mesmo que não fosse associação formalizada, mas como grupo de pessoas que se identificam e se apoiam, fazer isso pela comunidade, porque a comunidade precisa disso. As pessoas que muitas vezes tu vai pensar assim, mas não são praticantes de basquete, não vão estar lá no rachão comigo. Mas as pessoas precisam de algo, sabe? Tem muita gente que olha futebol e não joga futebol, sabe? E é por isso que o esporte é popular. O basquete também pode ser assim. As pessoas podem não jogar, mas gostar de vocês. Eu posso me sentar lá e ficar olhando vocês jogando, sabe? E eu vou ficar muito feliz, tão feliz quanto vocês lá na quadra. E muitas pessoas podem fazer exatamente isso, sabe? E eu acredito que vocês podem fazer isso. Pegar essas iniciativas, esses exemplos que vocês acabaram de dizer e fazer pelas pessoas. Porque eu acredito que com certeza muitas pessoas vão vir mais com vocês. E outra coisa que eu quero deixar claro também. E eu falei para outro professor na última live. Quanto mais coisas vocês fizerem, mesmo com as dificuldades, mesmo com tudo isso que a gente já disse, né? Vocês vão estar mais próximos de apoiadores, de patrocinadores, de parceiros, mas não aqueles que querem que tu fique mendigando eles, sabe? Que, mas eu vou te dar, mas eu quero... Não, eles é que vão, sabe? Eles têm que entender que eles estão ganhando, porque se a população está presente, se as pessoas gostam de vocês, se elas se identificam, se elas entendem que o que vocês estão fazendo é uma coisa boa, isso para as marcas, para o supermercado da esquina, para o açougue, para o cara da sapataria, para o cara que faz o uniforme de vocês, da confecção, sabe? Eles vão entender que eles estando junto com vocês, eles vão estar mais perto das pessoas.
é muito mais barato apoiar um time do que fazer panfleto, Sim. do que fazer banner, do que jogar dinheiro fora, sabe? O maior problema daqui da cidade é isso. Eu acho que existe também a falta de apoio por conta que a cidade ainda é um pouco concentrada em cima da prefeitura, em cima daquelas pessoas que têm o poder, dos vereadores, das pessoas próximas aos vereadores. E no momento que troca a gestão, como aconteceu nesse momento, sai todo mundo. Então o secretário de esporte, que era nosso parceiro, o secretário de esporte que chegava junto com a gente, já não é mais, é outro cara. E aí já chega outras pessoas, já chega outras ideologias, a gente tem que correr atrás, já chega a gente querendo mudar tudo, querendo botar dedo na cara de quem já está lutando há muito tempo atrás. E isso acaba dificultando um pouco mais. Só que a gente não conseguiu ainda encaixar essa situação por conta da pandemia, mas a gente já teve isso. Sobre essa questão. Não, sim. Isso aí a gente entende. A gente já avisou isso. Cara, não adianta também, como a gente falou aqui, os caras vamos juntar o time e fazer um campeonato. Mas o time não está bem treinado. Vamos juntar e vamos fazer um amistoso no sinal. Chega lá, você vai encontrar jogador de 1,90, 2,5, você com os carinhas de 1,70 pesando 60 quilos, 70 quilos. Não adianta também chegar, juntar qualquer um e levar. Tem que ter aquela estrutura, tem que ter... Eu acredito assim, né? Foi assim a minha base. Da onde eu vim, eu comecei no infanto juvenil até jogar alguns campeonatos. Foi assim, treina, estruturiza, faz aquela estrutura, depois você compete, procura competir, procura espaço. E o maior problema é isso, que o nosso apoio ainda fica muito em volta da prefeitura. A gente não conseguiu largar isso, a gente não conseguiu se separar, a gente não cortou esse cordão umbilical. Até porque também eu já procurei, já quando fazer um campeonato, até que era um campeonato solidário, que a gente conseguiu arrecadar alguns quilos de defesa. Pode começar pode começar aqui. Sobre a gente tentar cortar esse afeto, esse negócio que a gente tem com a prefeitura, já foi meio que tentado parcialmente. Já tentei parcialmente fazer isso. Fui atrás de loja na cidade, fui em loja de artigo de esporte, já fui em mercado, já fui em vários lugares perguntando se poderia ajudar. Porque o último campeonato que a gente fez, o 33, que foi no clube, a gente fez foi um basquete solidário. Isso. Aqui em Catu tem um lar de idosos que o nome é Mãe Corina. Todo o alimento arrecadado, eu fui lá e entreguei lá no lar de idosos para poder, querendo ou não, ajuda a fazer a gente junto o esporte, junto a uma ação social para beneficiar alguém, para poder fazer fazer um movimento não ser um negócio assim, só foram jogar. E chamar atenção, né? Porque querendo ou não, por conta do basquete, aquele esporte, ou do Brooklyn, de preto, e as pessoas aqui ainda criminalizam muito. Tanto que da última vez antes da pandemia, eu não lembro se foi no basquete rachão, polícia pra gente, porque a gente tava fazendo vandalismo na quadra, e tava xingando, e tava todo mundo tranquilo, jogando basquete ali, tranquilo. Isso aí, rola muito disso. Aquele neguinho ali tá jogando basquete ali, tá tudo vagabundo, tá usando droga. Acontece muito disso aqui na cidade ainda. O basquete também volta daquele negócio assim, mais de rua. O basquete que a gente joga aqui é um negócio de mais de rua, porque a galera também, a grande maioria disso tá mais velha, gosta de andar largado. Mesmo se eu usar alguma roupa justa, eu me sinto desconfortável. Até porque, pela cultura que eu venho levando minha vida inteira por conta do basquete, se eu visto uma roupa normal, eu fico, não tá legal. Não dá legal. Aí tem uma vez que já chegaram pra mim, um amigo meu tava passando nessa praça principal da de Catu, e eu tava todo largado, tava voltando do rachão, aí a mulher olhou assim e falou assim, levar um vagabundo dele. Aí o cara falou, não, pô, eu conheço. Ali você é procedência, ali daquele jeito ali, porque ele tava jogando basquete, porque ele gosta de se vestir assim. Porque o pessoal usa muito a questão de roupa, de corte de cabelo, e dá para poder marginalizar ainda mais o esporte, que já é marginalizado. E querendo ou não, no meio onde a gente jogava, sempre tinha essa questão da criminalidade, né? Porque a gente não tem um espaço separado, a gente não mora em bairro nobre, em Catu também não tem totalmente esses bairros nobres, como cidade grande, então, onde a gente tá, vai ter de tudo, é rua. A rua é isso, você vai encontrar de tudo. E aí a gente está fazendo o nosso, tentando resgatar pra gente quem quer, e quem não quer vai fazer suas coisas lá. Porque, querendo ou não, onde eu cresci, cara, de verdade, tem uns amigos meus do time antigamente,
no passado, eu com 10 anos, 9 anos, jogava numa quadra onde na ponta, nas duas pontas assim, era a gente comercializando droga, cara. E eu nunca toquei em droga. Jogava meu basquete, fui disciplinado, sempre focado em fazer aquilo ali, mas sempre envolve, e isso envolve o basquete, querendo ou não. É uma imagem feia que a gente vai carregar, que é totalmente diferente do futebol, né? Que no futebol o cara é estrela, o cara é bonitinho, cabelinho arrumado, e o basquete não. Pela vestimenta e pelo meio das pessoas, que o basquete é estruturado, a gente acaba levando essa fama também. Não só a gente sofre isso, como jogadores da NBA mesmo. A Iverson, quando entrou na liga, foi um dos caras mais criticados pelo seu estilo rua. Só um pouquinho, não deu para ouvir o que tu falou antes, depois do futebol, basquete. Porque no futebol já é rotulado aquele rótulo de jogadorzinho, cabelinho arrumado, pá. E o basquete não, o basquete já vem com essa estrutura mais de rua. E a gente não, se a gente for pegar como exemplos, não é só a gente que sofre com isso. Até a NBA, que é a maior liga, que hoje tem os maiores jogadores, já sofreu com isso. Vai Iverson em 2000, se eu não me engano, ele foi muito criticado por conta das vestimentas que ele ia pra quadra, ele levava corrente, fazia as tranças, que ninguém via isso na liga. E tipo, isso é do basquete. Tudo largado e tipo, ele tem conhecido isso na NBA e a NBA barrou, cara. Isso foi difícil, demorou pra NBA reconhecer isso. Então não é só a gente que sofre com isso, isso já vem estruturado no basquete. Infelizmente é algo que já é do basquete. Se você joga, você já é rotulado. Não tem muito a ver com a questão do basquete, não, mas teve um comentário aí que teve falando sobre os skatistas também. E desde novo também eu sempre andei de skate. E eu sofria o preconceito das duas partes, por andar de skate e por jogar basquete. Aí é porque anda de skate, joga basquete, é drogado, é isso, é aquilo, vai fazer o que é marginal. Só que aí não é bem assim da forma do jeito que não é assim que funciona. O pessoal não quer conhecer. Já teve tempo que eu estava passando assim na praça da cidade lá de Alagoinhas, com um skate no braço, e a mãe o pai pegar o filho no colo e tirar de perto, achando que ia fazer alguma coisa, não sei, não entendi direito. Eu tinha uns 14, 13 anos. E eu sei da maldade ainda do mundo, passava na rua e o pai tirar o filho de perto porque não queria que encostasse, não queria que tivesse contato com o esporte. Por marginalizar bastante o esporte, tanto o skate quanto o basquete. Não, essas coisas elas acontecem muito pelo país, sabe? E isso é interessante ser falado porque existe às vezes uma moral, né? As pessoas têm uma moral já pré-determinada das coisas, então elas não conseguem enxergar que isso faz com que elas fiquem cegas. Porque uma coisa é a forma como eu me visto, outra coisa é o que eu faço como ser humano, né? Tem uma grande diferença aí, tem um abismo. Tanto é que o Yuri falou, eu me criei praticando basquete dentro de uma quadra, onde tinha comércio de drogas, e eu nem por isso estava ali usando drogas. Pelo contrário, eu estava ali praticando o esporte, porque era o único lugar onde eu tinha para praticar o esporte, né? E isso que vocês estão fazendo, eu peço que vocês tenham muita paciência, porque as coisas são assim, sabe? E isso é uma das coisas que a gente tem que aceitar, a gente não precisa concordar. A gente não precisa concordar e não deve concordar. Mas a gente precisa aceitar que as pessoas, principalmente no interior, são assim. Elas pensam dessa forma. Como é que a gente pode melhorar isso? Fazendo o que vocês estão fazendo agora. Aparecendo cada vez mais, dialogando, falando. Tem um monte de gente que está aqui na live, que é amigo de vocês, e que está se identificando e talvez não conheça a história de vocês, ou conheça uma parte, e diga, não, fala isso mesmo, isso realmente acontece comigo, isso acontece com ele. Muita gente que está ouvindo agora pelo Spotify e não conhecia vocês, e está lá no Maranhão, que está lá no Rio Grande do Sul, que está lá em Goiás, e está dizendo assim, aqui também é assim, isso exatamente é assim, sabe? As pessoas precisam se identificar para que vocês saibam que vocês estão fazendo um papel importante, falando isso. E eu acredito que pós-pandemia, com os projetos que vocês já têm encaminhado, com o grupo que vocês já têm
trabalhando com vocês, engajado com vocês, e que vocês consigam, que nem eu disse, formar novos praticantes, vocês vão ganhar mais força na cidade. Isso eu aposto com vocês. Eu aposto com vocês. Vocês vão ganhar mais força daqueles que enxergam vocês ainda como os marginalizados. Porque marginal é aquele que vive à margem. E só vive à margem quem é excluído do centro. Então, quem é excluído do centro é marginal, porque vive à margem. Então, vocês têm que fazer com que esse rótulo, com que isso tenha força para vocês, para que vocês tragam outros que estão à margem para o centro de vocês. E isso é a formação de novos praticantes. Porque daí, novos praticantes vão vir de pais e mães que são preconceituosos. E aí eles vão ver que o filho dele não é. Então, se o meu filho não é, por que eu vou falar dos outros? Entendeu? Tu vai atacando eles por dentro. Por dentro da família deles. Então, eles não vão gostar que o filho deles passe com um uniforme de basquete na rua e o vizinho diga, oi, passa ali o marginal ali. Não, é meu filho, ele está jogando basquete só. Então, gradativamente, com paciência, a gente vai melhorando isso, sabe? E eu acho importante isso que vocês estão falando, e acho importante também a gente quebrar isso, porque isso é muito legal. Vocês vão sentir um prazer enorme, como quando essas coisas, claro que elas não vão cair 100%, mas elas vão melhorar muito. Eu aposto com vocês. E outra coisa que eu queria falar para vocês, a questão dos secretários, né? Essa questão pública. E vocês falaram, o antigo secretário ele apoiava, aí mudou o secretário, aí vem uma nova gestão, uma nova visão, todas essas coisas. Eu vou dizer para vocês que eu trabalho com projeto social desde 2004. Eu era bem novo e já estava fazendo projeto social já na faculdade. Foi uma das coisas que mais me ajudou. Que é o trabalho prático, né? Não é aquela coisa que fica idealizando, fica teorizando. Não, é ali a prática mesmo. A realidade do mundo é essa. E uma das coisas que eu aprendi é que independente de governos, os governos mudam, seja federal, estadual, municipal, não interessa. Eles mudam e têm os seus próprios ideais, né? As próprias coisas que eles querem, né? Os seus próprios objetivos. Vocês, como associação, como grupo de pessoas, todo grupo de pessoas tem força. E eu não sei se esse áudio aqui vai cair nos ouvidos de algum governante, mas não me importo, né? Não me importo nem um pouco. A gente, isso é uma das coisas que eu posso dizer para vocês como experiência própria. Depois que eu aprendi isso, mudou muita coisa na minha vida. Depois que eu tornei eu também tenho uma equipe de basquete, quando eu tornei isso associação, que eu comecei a entrar na prefeitura, já representando uma associação, uma equipe, um time, eles têm medo da gente. E vocês têm que ter isso na cabeça. Independente se o cara está dizendo na frente de vocês que não, no fundo ele tem medo. Eles querem impor algo, querem tentar que tu entenda que tu não tem o poder, mas na verdade eles sabem que tu tem o poder. Principalmente quando tu é grupo de pessoas. Porque grupo de pessoas vota. Grupo de pessoas vota e votam e mudam o destino, principalmente de uma cidade pequena. Principalmente uma cidade pequena. Então, quando vocês forem falar com o secretário, com o prefeito, com o diretor, com o vereador, não interessa. Vocês já vão com o plano de vocês pronto. Nós queremos tal e tal coisa. Pesquisem antes, por exemplo, eu preciso, né, como se eu fosse vocês, eu preciso de um espaço para treino. Vocês já pesquisam as áreas que a prefeitura pode liberar
E com certeza sempre tem alguma coisa ociosa, porque prefeitura sempre tem coisas ociosas. Aí, ó, tem 3 quadras. Aí você sabe, uma fica tal lugar, tal lugar, tal lugar. Vocês vão na prefeitura, marcam lá a reuniãozinha com o prefeito, secretário, interessa. Olha, nós como associação, nós gostaríamos de um espaço e nós sabemos que tal e tal e tal lugar estão desocupados. E nós gostaríamos só de uma dessas aqui. Ah, mas isso aqui tem que falar com o fulano. Não, mas a gente já viu e realmente o horário que a gente quer tá livre. Não, mas é que tem que ser... Não, mas isso a gente já viu também. A gente só quer a liberação aqui. Então, essas coisas, não é que vocês já não tenham feito, vocês podem até ter feito. Mas isso serve para quem está ouvindo isso aqui também, Sim. Entender que nós é que temos o poder e não o contrário. Nós temos o poder, principalmente quando nós somos grupo. Quando nós somos grupo, nós exigimos as coisas. Claro que de uma forma educada, de uma forma contida, mas nós exigimos. Porque quando eles entendem que nós sabemos o nosso papel e sabemos aonde exigir, e sabemos aonde realmente está o furo deles, pode demorar um pouquinho para eles cederem, mas eles vão ceder. Eles vão conseguir a quadra para vocês, eles vão conseguir o que for para vocês. Se eles entenderem que vão ter algo em troca. E o algo em troca é estar com vocês próximos a eles. Sim. Sabe? Porque o poder público serve para isso. Independente, a gente não pode se apaixonar por eles, porque a gente sabe que sempre vão trocar. Sabe? Sempre vão trocar. Então a gente vai fazendo o que eles têm que ser feito, que é nos servir, e não o contrário. Sabe? Então, para as pessoas que estão ouvindo isso e vendo isso, entendam, nós é que temos o poder, e não ao contrário, nunca, jamais ao contrário. Principalmente vocês aí em Catu, vocês em Olinda, vocês em Florianópolis, vocês em Uruguaiana, Porto Alegre, não interessa. Vocês é que têm o poder, sabe? Então, eu acredito que depois da pandemia, vocês vão conseguir fazer o projeto de vocês, vão conseguir mais coisas, e se precisarem de mim, eu vou estar aqui para qualquer coisa, porque isso é a primeira vez que a gente se comunica, das próximas várias, inúmeras vezes que nós vamos nos comunicar ainda, né? Depois desse momento de pandemia, né? Então vamos falar de coisas melhores, né? Eu quero saber de vocês como é que vocês veem o basquete brasileiro hoje? Como é que vocês veem? Vocês se inspiram no basquete brasileiro? Vocês veem que ele está crescendo, que ele está melhor, que ele está pior? Como é que vocês veem isso? Deem a opinião de vocês. Eu acredito que o basquete do brasileiro está em uma crescente boa, está no caminho certo. Está lento ainda, um pouco lento, comparado a outros países. Está um pouco lento, mas é um basquete que só tem a crescer, só tem a ganhar. Fico triste por conta da NBB, digamos, que é a liga que concentra mais, né, a visualização de tudo. Fico triste de ver times grandes com o time em quadra, 3, 4 são gringos. Isso enfraquece um pouco, porque eu acredito que no Brasil tem muitos talentos. Não havia tanta necessidade de trazer tanto gringo para cá. A gente tem jogadores bons, mas eu acredito que daqui a uns anos vai estar bem grande mesmo, porque querendo ou não, no Brasil, depois desse estouro do basquete, né, 2015, 2016 para cá, o estouro da NBA, acabou alavancando. E as pessoas perceberam que existe consumo de basquete no Brasil. Tanto que as emissoras hoje faz de tudo para transmitir pelo menos um jogo, para falar alguma coisa sobre basquete, para sempre estar mencionando um jogador, mencionando alguém que é astro. Então, só tem a movimentar. Acredito que só tem a crescer daqui a uns anos. Um tempo atrás, por exemplo, a NBA, quando a gente queria assistir um jogo de basquete da NBA, não tinha negócio de narração com brasileira, não. Era só a narração gringa e você tinha que entender o que dava para entender. Tanto é que a galera daqui de Catu, o pessoal da Old School mais assim, eles pegavam para poder aprender a jogar basquete, não tinha treinador, não tinha ninguém para poder fazer, você tem que fazer isso, o fundamento do basquete é esse, não. Ia buscar na internet, com a internet bem lenta. De one, mano.
pegar a fita dos caras, joga fora para poder colocar, para não, eu posso aprender a fazer isso aqui, fazer isso aqui. Esse é o fundamento do basquete. Aí foi aprendendo a jogar dessa forma, vendo vídeo gringo. E aí no Brasil, como ele falou também, que a questão de trazer jogadores gringos para o Brasil, sendo que aqui tem muita promessa. Era para a gente estar mandando, exportando jogador daqui para lá. Não era o contrário. Era para poder fazer assim, não, o Brasil tem a capacidade de fazer isso. Nós temos a capacidade de fazer isso. Vamos pegar a massa que está esquecida, vamos fazer tipo uma peneira, vamos fazer um negócio mais forte, para poder levar daqui para fora para ser reconhecido em outros lugares. Porque são pouquíssimos brasileiros que jogam na NBA e tem muito gringo que joga na NBB. Sem necessidade. Sem necessidade. Você vê o time do Flamengo hoje, tá ganhando tudo, mas você vai puxar o banco do time, vai puxar o titular do time, pô, só gringo, pô. Só gringo, a gringada louca aí, mas tem uns brasileiros Olivinha lá mesmo, sempre estão acompanhando, pô, joga demais, os caras são bons demais, né? E vocês acham que o NBB, por exemplo, que é o campeonato, digamos, é o nosso campeonato brasileiro, né, de basquete, ele é equilibrado? Vocês sentem que ele é equilibrado, que o basquete brasileiro é equilibrado, ou uns muito, outros pouco? Eu acho que só 2, 3 times. Depende também da região onde ele vem. Mas tipo, geralmente quem tá no topo é o Flamengo, o Bauru, o Mogi, tem aquele outro lado, é um time paulista, onde que no Pinheiros, que até um jogador do lado do nosso clube jogou no Pinheiros, depois foi para os Estados Unidos, passou lá para jogar NBA League lá, mas só teve que voltar lá de Sergipe. Então sempre fica entre esses 4. Hoje até que chegou o Corinthians, chegou outras coisas, mas sempre acho que só ficam entre esses 4, esses 3 aí sempre. Existe uma diferença ainda muito grande de região. Eu acredito que o NBB ele melhorou muito, né? Demais. Do que era o basquete brasileiro. O basquete brasileiro antes, na minha adolescência, ele não terminava. A gente não sabia. Iniciava um campeonato e não sabia que ia terminar, não sabia quem é que ia participar, sabe, dos campeonatos. E era muito mais concentrado do que é hoje na região sudeste, entre São Paulo e Rio, né? Então, hoje, pelo menos, com a organização, as coisas estão melhorando. Claro que eu concordo contigo, Yuri. Poderia ter mais brasileiros, sim, sabe? Mas isso é uma carência que eu vejo, né? Por exemplo, hoje eu moro aqui no Rio de Janeiro. Então, os clubes Flamengo, Botafogo, Vasco, são clubes fortes no basquete, né? Fluminense também. Aqui perto aqui tem Niterói, tem Municipal, que eu vou entrevistar o técnico do Municipal. São equipes que têm tradição, mas ainda são muito poucas. Mesmo, olha só, eu falei várias equipes, mas ainda são poucas para o número de pessoas que pode ter, porque o esporte ele é quantidade para tirar a qualidade. Nós precisamos de muita quantidade para poder ter a qualidade. Então, tu colocar a categoria de base, por exemplo, um clube que tem a categoria de base, mesmo assim ele vai ter pouco. Então, por isso que eu digo para vocês, ter um projeto com novos praticantes é sempre o melhor passo, é sempre o melhor projeto. Então, por isso que eu digo, esses clubes eles vão muito buscar em projetos, em clubes menores, porque são aqueles que estão formando. Então tem que ter muito mais pessoas formando no Brasil. Isso é uma das coisas que é o meu projeto de vida, é incentivar mais lugares formando atletas. Porque se a gente formar mais atletas, de base mesmo, que eles possam ter estrutura no início, o Campeonato Brasileiro vai ser um Campeonato Brasileiro de verdade, com muito menos gringo, e aqueles que estiverem aqui, que são estrangeiros, que realmente mereçam estar aqui. Sim. Mas não porque o nosso nível é baixo, e aí eles têm que vir aqui para compor elencos, né? Então, o nosso país é muito grande, somos mais de 200 milhões de habitantes, sabe? E nós temos uma composição de tipos de corpos
que em nenhum país do mundo tem. A gente tem uma mistura, uma miscigenação, que a gente tem, olha, uma qualidade e uma diferenciação de aspectos físicos que nos torna muito melhor, sabe? Muito, nem os Estados Unidos não tem, que os Estados Unidos é misturado, mas é muito menos do que o Brasil. Com Que aqui certeza. a gente tem de tudo. Tem japonês misturado com índio, negro misturado com alemão, tem de tudo, sabe? Tem o corpo mais assim que tu pensa assim, esse é brasileiro, porque é misturado. Verdade. É o cara enorme, o cara mais forte, o cara. Então, essas coisas acredito que o Campeonato Brasileiro, ele realmente vai melhorar quando a gente parar de. Aí é uma das críticas que eu tenho também, eu não sei se vocês veem isso, que o basquete brasileiro ele tem muito a questão só do ganhar. Eu vou fazer uma equipe para ganhar, eu vou fazer uma equipe para entrar na Isso. competição. E aí acaba que o quê? Sempre participa sempre os mesmos. Porque quando tu tem só esse foco, tu fica com medo de crescer. Porque tu precisa crescer e só vai crescer perdendo, competindo, criando casca, né? Então, Verdade. tu nunca vai experimentar os mais jovens. Então, tu não vai querer que os mais jovens percam, porque tu tá já querendo sempre ganhar. Então, se a gente tiver uma experienciação de pensar assim, poxa, nós vamos investir 5, 10 anos e não vamos nos importar se vamos ganhar, se vamos perder. Vamos colocar a base para jogar, nós vamos colocar os mais novos para jogar, vamos renovar realmente os campeonatos, sabe? O que vocês acham sobre isso? Sobre essa renovação? Essa renovação de ter os mais jovens participando e não só esses que a gente sempre, que são 5, 6 anos, são sempre os mesmos atletas no campeonato, só mudam o time. Eu vejo que no futebol, no futsal, tem muita questão da pastoralidade. Tem sub-20, sub-17, sub-18, e aí vai. Só que no basquete a gente só tem a liga profissional e quem joga por hobby. A gente só tem isso. E, tipo, se a gente for procurar realmente as bases amadoras que geram atletas para o esporte brasileiro, do basquete brasileiro, são muito poucas. Porque se for olhar a questão de futebol, aqui na cidade mesmo tem se for contar, assim, se for parar para contar no dedo, não cabe na mão de tantas escolas que tem. Agora de basquete não tem nenhuma. E tem muitas cidades que não é assim. E tem uma vez que eu assisti o jogo dos Estados Unidos versus Brasil, um campeonato de 3x3. Quando eu olhei os caras jogando, eu falei assim, não tem como. O Brasil estava tomando de lavada dos Estados Unidos. Eu falei, não tem como. Como é que o Brasil vai... E o time era composto totalmente de brasileiros e eles perderam de lavada para os Estados Unidos. Eu acredito também mais nessa questão dos clubes maiores, é a questão do ganho, né? Que, querendo ou não, são clubes que vêm de tradição do futebol. Então, eles tiram aquele dinheiro que talvez seria investido um pouco no futebol e investem em outras áreas. E aí, se esse clube não render ali naquele esporte, eles vão e descartam. Eu acredito que é isso. O clube, quando está investindo um bom dinheiro, eles não querem perder esse dinheiro. Tipo, não estão pensando, vamos fazer isso porque vai ajudar o esporte. Não, vamos fazer isso porque eu quero triplicar esse dinheiro que eu estou investindo em você. E eu tiro esse exemplo não só do basquete. Tipo, tem o esporte que está chegando agora. Tem muitos times aí. E quando um time monta uma line para jogar um certo campeonato e perde, cara, no outro ano já foi. O time some, o clube some. Tipo, não quer investir. Vamos investir mais um ano, vamos investir de novo, que isso aqui vai ajudar. Não, os caras só querem ganhar. Esse é o problema. Mas eles nunca vão ganhar, né? Isso. Nunca vão ganhar. Porque ganhar não é uma coisa... Tu tem que saber capacidade. Uma criança, até ela aprender a andar, ela cai, ela engatinha. Primeiro ela tem força para ficar sentada. Depois de ficar sentada, ela consegue ficar em 4 apoios. E aí ela consegue girar, consegue virar o corpo. Ela vai ganhando força. Ela vai ganhando força, vai ganhando tônus, vai ganhando coordenação. Até o ponto que ela está mais forte e mais coordenada, que ela vai começando a encostar na parede, encostar nos móveis e tentar ficar em pé. Aí ela tenta, tem mais força nas pernas, sobe um pouquinho, cai.
aí ela tenta de novo, isso fica um tempão, subindo e caindo, subindo e caindo, até um ponto que ela sobe e fica em pé. Só até aí, ela demorou um tempo, que é o tempo natural dela. Não quer dizer que ela é menor, não consegue, essa criança não consegue. Não, é o processo natural de todas as crianças. Tem umas que vão mais rápido e outras vão mais demorado. E esse é o processo de qualquer equipe para chegar a ganhar qualquer coisa. E às vezes há uma burrice de não entender e planejar isso. Porque, por exemplo, vocês formaram uma equipe agora. Vocês vão ter consciência de que nível essa equipe está nesse momento. Aí vocês vão saber que ponto vocês estão. Vocês estão engatinhando ou vocês já estão próximos de ficar em pé? Essa é a primeira avaliação. Certo. Então, se eu estou engatinhando, eu vou fazer uma estrutura para que eu possa engatinhar e me apoiar o mais rápido possível. Mas eu saber que eu preciso me apoiar antes de andar. E é isso que às vezes falta. Às vezes falta muito alguém que faz a gestão, que entenda que às vezes andar devagar é andar rápido. Às vezes fazer com as coisas com paciência é ser mais veloz. Então, vocês têm uma equipe lá, associação. Aí tu diz assim, Yuri, o Yuri e o Derek, nós vamos montar a equipe. Mas que nível que a gente está? Poxa, a gente está com o pessoal um pouco mais velho, não tem o físico tão bom para aguentar um campeonato assim que a gente quer. A gente precisa dos mais novos. Mas como é que estão os mais novos? Pô, os mais novos, eles ainda não estão muito maduros. Ainda o arremesso não está muito bom, o passe não está muito, eles ainda não sabem coletivamente ainda jogar, não são meio desorganizados. Então, quanto tempo a gente pode levar? Eu acho que se a gente treinar, em 1 ano, 2 anos, a gente consegue fazer com que eles fiquem bem. Então, vocês já estabelecem uma meta e o que acontecer naquele 1 ano, 2 anos, vocês já pensaram, sabe? Isso é que falta muito. Vai saber que o fulano vai errar e ele tem que errar, ele tem que arriscar, ele tem que... Sabe? Essa é uma das coisas que faz ele se desenvolver. Que o atleta ele se desenvolve quando ele fica confiante de saber que ele pode errar, que ele pode arriscar, que ele não vai ser menor, sabe? Isso é uma das coisas... Pode falar, pode falar. E desculpa interromper, aí pegando esse gancho, eu tenho um dos maiores exemplos que aconteceu comigo, que antes de eu vir para a cidade, um caça-talentos lá, na cidade lá do clube, onde eu morava, em Aracaju, foi nesse clube onde eu treinava. E nesse dia eu tava arrebentando, cara. E eu consegui a bolsa. Fui para essa determinada escola adventista, a gente tinha um bom suporte, mas não tinha um bom técnico. E a gente tinha um bom time, muito bom. A gente foi para o campeonato escolar, esse primavera perdeu tudo, tomou pau em tudo. No final do ano, eu vim embora e os 4 do meu time foi para uma escola com estrutura um pouco melhor. Cara, literalmente, de 2011 a 2016, os caras não perderam nada. E só não tinha eu no time. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Ou eu afundava o time demais, ou o cara que entrou no meu lugar era muito bom. Mas é isso, tipo, a gente tomou muito fogo, mas só que o outro treinador que viu, falou, não, esses caras são bons. Eu não fiquei por conta que eu tive que vir para a cidade de Icatu, senão eu teria continuado nessa outra escola, ia receber outra proposta de bolsa, ia jogar com meus amigos. Só que eu tive que vir embora. Mas, velho, os caras ganharam tudo. Tudo. Sergipano, foi jogar brasileiro, viajou o Brasil. Ganharam tudo literalmente. E foi dessa forma. Eles caíram, pensaram e disse, não, velho, continua, vamos continuar, vamos. Foi para outra equipe, o treinador deu um voto de esperança. Primeiro ano, os caras chegou já ganhando praticamente invicto dos meninos lá. Nos jogos da primavera, tudo. Os caras bagaçaram todo mundo. Não, mas é exatamente isso. A gente tem que ter visão de entender como é que é as coisas, né? De entender como o esporte se faz. E ter paciência para a gente poder se desenvolver. Como vocês entendem o que vocês podem se desenvolver e os outros como é que pode se desenvolver. Né? Eu quero perguntar uma questão da associação,
que vocês montaram a associação. E hoje, quantas pessoas fazem parte da associação? Rapaz, no grupo tem uns 40, 50 pessoas. Deve ter umas 40, 50 pessoas e que pratica, assim, umas 20, 25. E é um dos fatos que a gente está tendo um pouco de dificuldade agora. A gente é associação, mas não é uma associação 100% oficial, um ofício ali. O outro gestor considerava a gente uma associação, então ele respeitava a gente como associação, a gente fazia também por onde fazer, até onde a gente alcançava, trabalhar como associação. E essa nova gestão já queria impor isso, queria que a gente se transformasse em uma associação da noite para o dia. Sendo que no grupo tem essas pessoas que trabalham, tem pessoas que têm renda, e tem pessoas também que não têm renda, que está lá na quadra, porque é a única opção que tinha, que vai lá jogar com a gente e tal, e não vai ter o empenho de tirar um dinheiro para colocar nisso, não vai ter um espaço para a gente colocar ali como a sede da associação. Então é algo que a gente está lutando ainda para oficializar. A gente é uma associação porque a gente se considera, a gente se ajuda, a gente compra as coisas que nós precisamos. Mas em si, assim, no papel, a gente não é uma associação hoje. Então, ativos, de 20 a 25 atletas, assim, ativos. E desligados, uns 40, 50, totalizando todo mundo ali. Mas vocês podem formalizar a associação entre vocês. As pessoas podem participar ou não da associação de vocês. O importante é vocês terem isso formalizado para que vocês possam ter um acesso melhor aos lugares, entendeu? Porque eu também fiz a minha associação, eu fiz quase que sozinho. Tinha as pessoas lá no papel, né, que participavam, diretoria, essas coisas que a gente tem que fazer, o estatuto, mas em si, quem trabalha geralmente pela associação, quem faz as coisas, são os diretores. São, por exemplo, vão ser vocês dois e mais um. E quanto à sede, no estatuto, você pode colocar a casa de qualquer um de vocês como sede da associação. Gradativamente, vocês vão ganhando corpo. E aí, daqui a pouco, sim, né? Porque a gente não consegue as coisas assim do nada, né? Gradativamente, vocês vão adquirir o espaço de vocês mesmo. Mas é importante ter essa formalização para que vocês possam ter acesso a mais coisas, né? Porque, querendo ou não, a legalização, ela te dá um acesso melhor a tu poder ter voz em alguns lugares. Há algumas reuniões da prefeitura, por exemplo, algumas reuniões do esporte na cidade, algumas reuniões que vocês podem entrar junto com a federação, sabe? Com a federação aí é da Bahia, né? Isso. Isso apesar de que isso acontecia na antiga gestão, era até Derek que sempre estava presente. O secretário de esporte fazia questão que a gente estava das reuniões, Derek sempre estava em reunião, Derek sempre estava em discussão. Por isso mesmo. Independente do secretário que tiver, pode falar. Na outra gestão, a gente meio que se acostumou com a questão do secretário. Porque mesmo não tendo formal, não está sendo uma coisa formal, legalizada no papel, a gente sempre teve aquela consideração de nós éramos respeitados como associação. Se fosse fazer um documento de ofício na quadra, tinha lá a associação basquete catuense. Sempre foi assim. Ele sempre respeitou a gente dessa maneira. Tanto é que ele via essa carência da gente e falava assim, hoje em dia a gente precisa, para poder conseguir uma bola, a gente precisa fazer um ofício gigantesco, fazer uma solicitação para poder mandar para lá. Ele vivia essa carência, via que a gente não tinha como fazer isso na época. Aí ele fazia o quê? Não, vocês precisam de quê? Vocês precisam de bola, precisam de espaço, precisam de ofício? Eu vou agilizar aqui, você vem, você vai prestar seu documento, e assinar aqui, porque precisa de assinatura de maior de idade, o responsável pelo documento. Entendi. Não, mas que bom que vocês têm esse acesso. Mas para que vocês não precisem depender de outros secretários e para que vocês possam fazer coisas maiores até de lugares, é importante. Não é
tão complicado assim, porque eu consegui fazer, né? Eu consegui fazer. A gente pega ali, eu não sei se vocês já têm estatuto já, vocês já têm estatuto? A gente A gente começou. começou a elaborar um. Acho que já tá finalizado, né? Tá finalizado. A gente tem estatutozinho. Então já tem estatuto, aí só fazer uma revisão, porque na hora do registro em si, no cartório, né, que é a questão, porque tem muitas coisas que não pode ser, e aí o pessoal do cartório mesmo é que vai dizer para vocês, essa parte aqui tem que refazer, essa parte tem que refazer. Eu fui umas 4 vezes, tive que refazer o Caramba! meu porque alguns detalhes, sabe? Porque como tu entra na lei, né? É a lei das Jurídico. associações esportivas, assim. Então, tu tem que ter a forma como tu escreve, às vezes não pode dar um sentido diferente. Então, se tu colocou lá que a diretoria vai ser desse tipo, e tu colocou um artigo lá que dá a entender que a diretoria não vai ser, ou abre. E até é importante, porque às vezes tu deixa algumas brechas que tu não vê, porque é tanta coisa para tu lembrar, né, que o pessoal do cartório fala para ti, olha, tu colocou aqui uma coisa aqui que pode te dar problema, sabe? Pode te dar problema. Então eles mesmos vão ajudando, pelo menos comigo foi assim. Eu fiz quase que o estatuto sozinho, né? Peguei Caramba! alguns modelos da internet, fiz sozinho. E aí eu fui indo no cartório, aí era sempre uma moça que me atendia lá, ela dizia, olha, tá errado aqui. Já coloquei aqui, aí eu ia lá, fazia a outra parte de novo e levava para ela. Aí ela, pô, isso aqui ainda não tá bom, não. Não tem que ser assim. E assim, a Será que ela não fez isso paciência. pra fazer você desistir, não? Não, mas é que eram coisas que realmente estavam erradas, sabe? Porque o Certo. estatuto, eu era muito preocupado com isso, porque quando a gente monta uma associação, a gente monta e é forma de. Tem eleição, né? Tem eleição, tem um monte de questões de diretoria. Então, a forma como tu vai fazer, é a minha opinião, né? Tu tem que Certo. se prevenir de pessoas mau caráter. Porque quando tu deixa, às vezes, as coisas muito abertas, pode chegar a qualquer um na associação catuense, entrar aos poucos, quando vê, é presidente da associação. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com o que está escrito no estatuto. É por isso que eu digo para vocês. Mesmo sem estar formalizado, isso uma vez quase aconteceu, porque eu e o pessoal me considerava como presidente da associação. Só que depois que teve a troca de gestão, houve um conflito dentro da associação e eu falei assim, ó, infelizmente, porque eu fiz tudo que eu podia e não podia fazer. Às vezes eu tinha que deixar o horário de trabalho, às vezes, de lado, às vezes eu deixava o horário de almoço de lado para poder, e a Yuri também já teve que fazer isso, deixar o horário de almoço de lado para correr atrás, e não ser reconhecido com essas questões. E aí eu falei, ó, velho, para mim, eu vou continuar participando, se chegar gente nova querendo treinar, eu tiver tempo para poder treinar essas pessoas, eu vou estar lá junto. Se precisar de tirar alguma dúvida, se houver alguma coisa de errado assim que eu não achei interessante, eu falo, não, isso aí não dá certo. É melhor não colocar isso que vai mudar já uma imagem do que a gente tem no grupo. Aí queremos, por exemplo, a logotipo do grupo. É uma águia, o brasão é uma águia e tem a Associação de Basquete Catuense. Só que aí foi um dos integrantes do grupo, ele foi e colocou aqueles óculos de funkeiro na águia e trocou totalmente a logo. Aí eu falei, oxi, como é que você vai fazer uma coisa dessa num negócio que é para ser sério, que é uma coisa para ser sério, para a gente poder fazer um engajamento melhor, não ter nenhum problema com nada sobre isso. Aí vai colocar uma Juliette na cara da águia, sem necessidade nenhuma. Aí eu falei, não, pô, isso aí não dá certo não. Não dá para fazer isso aí não, porque a gente está buscando sempre fazer algo sério, algo que seja reconhecido. Você vai botar uma coisa assim, você vai virar piada. E o pior de tudo foi querer tomar o controle, literalmente, do que a gente deveria fazer. Queria formalizar mais o basquete da associação como rede social do que esporte, né? Como eu falo, o que vocês precisam? Cara, o que eu preciso nesse momento
É uma quadra, 2 horários e 2 bolas. Só me dê isso. Daqui a uns 3 meses, a gente conversa sobre essa parte de Instagram, sobre essa parte de, vamos fazer campeonato, vamos fazer evento. Porque, querendo ou não, essa nova gestão, quando chegou, a gestão antiga já estava no poder há 8 anos. Então, você já sabe, né? Já tinha uma dominância ali. Essa gestão nova, quando chegou como se tivesse derrubado a antiga. Então, eles queriam já mostrar serviço. Então, entre esse mesmo instante, no meio da pandemia, os caras já queriam organizar campeonato, já queria que a gente fizesse coisas nas redes sociais para procurar patrocínio e tal, de tipo, eu vendo o basquete morrendo, eu vendo os meninos jogar andando, dando 2 dribles. Tipo, os moleques sem saber o fundamento do basquete. É tipo, eu vou jogar com um pessoal que já tem um pouco mais de experiência, eu vou passar vergonha, pô. Vai chegar, vamos fazer um campeonato. Aí aparece, digamos assim, o que vai acontecer? Aparece um olheiro. Aí ele vai olhar assim, vai parar assim, olhar assim. Vai ver. Poxa, eu vou perder meu tempo analisando um basquete desse e vou embora. Como a gente fala aqui, né? O basquete é lá facão, onde o cara vai fazer uma bandeja, você toma uma trombada que você cai na arquibancada, quebra seus braços, suas pernas. E o basquete, por ser muito mais complicado que o futsal, porque a quantidade de fundamentos que o basquete tem é muito maior do que do futebol. Muito maior. Aí o pessoal acha que não, é um esporte fácil, é quando você pratica, é quando você treina, que você busca evoluir. Aí acaba se transformando num esporte fácil. Agora, para você pegar e aprender do básico, é muito difícil. Até mesmo bater a bola. Para quem está começando hoje, bater a bola, não consegue bater a bola, passando uma bola da mão direita para a esquerda. Não tem aquele negócio de prestar atenção do drible, da boa saída. E fica fazendo besteira na quadra, sendo que é fundamento básico do básico do básico. E isso foi algo que a gente brigou muito, porque esse cara chegou querendo revolucionar tudo. A gente, não, cara, não é assim. Pode fazer, vamos fazer, a gente pode se empenhar, mas antes da gente fazer isso, a gente tem que fazer isso, a gente tem que melhorar isso, a gente tem que procurar mais pessoas para isso. Tanto, cara, que você for ver, se a gente for olhar aqui, hoje em si, se a gente for fazer um time, a gente só tem um pivô. Se esse pivô sair para descansar, quem vai jogar de pivô é DK, que tem 1,80. Aí, mas se eu for jogar com os caras que, tipo, tem pivô reserva, tem uma estrutura melhor. Eu sei, vamos começar do que você tem, certo? Vamos começar do que a gente tem. Mas se for para começar do que a gente tem, vamos começar da melhor forma. E foi como ele falou, que é a questão de você se apoiar primeiro, engateando, para poder chegar no ápice e jogar bem, participar de um campeonato. Perder, ok, perdeu, mas fez bonito, você fez ponto. Como eu falei. Nos campeonatos onde a gente jogou, a gente perdia, mas só que a gente jogava muito bem, a gente era jogos acirrados. Tanto que o outro cara lá fez questão de pegar a gente e dar a bolsa para os alunos do colégio anterior, dar a bolsa para esses alunos do basquete e levar e no outro ano em cima do cara ganhar tudo. Então eu penso muito nisso, né? Na visão de você fazer algo bom, fraco, mas bom, algo que seja consistente. Não, e a organização, né? Vocês querem algo organizado. Vocês sabem o que é necessário e querem organizar. Isso é plausível, sabe? Isso aí é um objetivo principal de tudo. Eu quero fazer, mas tem que estar organizado. Eu preciso disso, preciso daquilo, preciso daquele outro. Porque sem isso, as coisas vão ficar bagunçadas, né? Eu vou perder o respeito, eu vou perder os possíveis novos praticantes. Quando eu for numa competição, vou virar chacota, porque as pessoas vão ver que eu não treinei. Que eu acho que eu acredito, né? Que uma das piores coisas que tem é os outros verem que tu não sabe. Que tu não sabe porque tu não treinou. Não é porque tu não sabe, tu treinou, mas tu tá aprendendo. Tem uma grande diferença. As pessoas sabem quem é que tá aprendendo e quem é que não tá nem treinando. Sabe? Que tu tá fazendo uma besteira completa, principalmente no basquete. Que as regras são muito diferentes. Então, se tu não tá treinando, tu não tá com a regra na cabeça, sabe? Tu vai fazer besteira, tu vai fazer um monte de coisa ali que não tem nada a ver. E aí o outro time vai ficar até com pena de ti, sabe? Então, é isso que tu tá falando, tem todo o objetivo e toda a coerência. Mais novinho, cara, eu passei por uma situação dessa. A gente foi jogar um campeonato nervoso. Eu gostava muito de usar testeira, porque eu via LeBron James, né? Que até então é meu ídolo até hoje no basquete. Eu usava testeira, não quero uma testeira.
Pô, cara, 2 arremessos que eu peguei foi 2 arremessos na lateral da tabela, pô. Eu larguei a testeira e fui pro vestiário chorando, pô. Isso é o quê? Com 9, 10 anos, pô. Chega aqui, não quero jogar mais isso. A galera da torcida encandecida gritando. E eu, uma vergonha, velho. 2 bolas laterais de zona morta, arremessei lateral tabela. Eu larguei ela e fui embora no meio do jogo. Juiz, não, volta aqui, o técnico corre atrás de mim, que nada, não quero jogar mais. É horrível passar por isso, é horrível. Tem um colega da gente aqui, da cidade de Alagoinhas, ele passou jogando basquete clandestino, ele veio pra cá, ele chamou ele pra jogar com a gente. Nessa que ele tava lá jogando, ele, velho, sabe fazer triângulo? Eu falei, eu sei. Aí eu olhei pro outro, aí eu falei assim, mas é a primeira vez que eu vejo alguém aqui em Catu me perguntar se eu sabia fazer triângulo. É a primeira vez, em 4 anos de basquete, que eu jogo aqui em Catu, quase 4 anos de basquete, é a primeira vez que eu vejo alguém me perguntar se eu sei fazer triângulo. Aí o pessoal, eu cheguei assim, ele, não, mentira, eu falei, pergunte a quem você quiser, e eu espero a sua resposta. Aí ele foi perguntando, vem cá, você sabe o que é triângulo, você sabe o que é triângulo? Ninguém soube responder, não sabia nem o que era triângulo, eu tava perguntando, você tá jogando Wood, fazendo um triângulo de Wood, pra poder jogar. A gente chamava, eu cheguei também para passar uns fundamentos, o S, cobrança do lateral para arremesso livre, tudo isso um pouquinho do que eu tive com meus técnicos, tentei passar, só que uma grande maioria nunca quis. Sempre, vamos só jogar. Existe também uma falha também, não é só a falta de apoio isso. Existe uma falha ainda na questão dos atletas. Alguns querem, como eu te falei, tem algumas estrelas que estão no nosso time hoje, que chegou hoje, que os caras são novos e estão arrebentando. E tem outros que já estão há muito tempo que tá tipo... Até ouvir pessoas da gente falar que pra que treinar? Eu só quero me divertir mesmo, eu não quero ser o melhor, então deixa eu ser ruim mesmo, eu só quero correr e tá. Tipo, isso, pô, velho, a gente tá correndo atrás aqui tentando melhorar o negócio, você tá dizendo que não quer treinar, que pra que treinar, como não tô nem aí. Mas esses aí vão ser engolidos pelos outros. Isso aí é o estágio normal da vida, né? A lei da vida é isso. A gente ou tu se adapta ou tu morre, né? Então os que não treinarem vão ser engolidos por aqueles que treinam. E aí o lazer de que ele tanto acha não vai valer a pena, porque ele não vai poder estar em nível de competição com os outros, né? Eu quero muito agradecer vocês pelo tempo que vocês desempenharam aqui. Eu sei que nessa época de pandemia a gente tem muitas coisas para... Às vezes o dia está mais pesado, né? Essas coisas assim, mas e vocês têm os afazeres de vocês desempenharem, colocarem um pouco desse tempo para poder conversar aqui, para a gente poder conversar sobre o basquete, para conversar sobre o projeto de vocês, sobre a associação, sobre o dia a dia de vocês, essas histórias aí, né, que vocês foram mandados embora da quadra. Isso é legal, essas coisas são importantes. É legal quando passa, né? É importante conversar depois que passa. Na hora não é muito legal. Mas depois é importante contar para as pessoas os sufocos que a gente toma, né? Então eu agradeço muito vocês de poderem compartilhar. Porque o lado B é para isso. É para compartilhar, para a gente poder... nós que estamos ali fazendo as coisas, mesmo vocês aí em Catu, eu aqui no Rio, como já tive no Sul, como já tive em Rio Grande, como já tive em Uruguaiana, como vou estar em outros lugares, como já conversei com o pessoal próximos a vocês, aí já conversei com o pessoal de Pojuca e outras cidades, né, que eu ainda vou conversar nesse Brasil que é imenso, né, que tem muitas pessoas que fazem muita coisa interessante, e deixar antes de tudo, antes de vocês poderem falar, o parabéns para vocês, porque, olha, esse país, a gente às vezes fica, eu digo como um todo, né, fica só olhando notícia, fica se alimentando de notícia ruim, sabe? Fica procurando desgraça, fica procurando sangue para dizer, para poder reclamar no outro dia que as coisas vão mal, que tudo vai ruim, que não nada vai dar certo, que a vida é assim mesmo. E vocês não estão assim, vocês não estão nessa vibe. Vocês estão assim, ó,
mesmo que tenha pandemia, a gente tem o nosso projeto lá, a gente quer melhorar o basquete, a gente quer estar melhor, a gente tá com a nossa cabeça bem, vocês estão produzindo, vocês estão ajudando outras pessoas, mesmo aqueles que tu falou, mesmo aqueles que não querem, mesmo aqueles tu tá ajudando ainda. Porque se tu fizer, eles vão estar lá, eles vão poder usufruir dos projetos da associação. Então vocês estão de parabéns, porque é importante que as pessoas vejam, ouçam, que a gente sim, tem muita gente fazendo coisas legais. E a gente não precisa ficar se alimentando só de coisa ruim, sabe? Principalmente agora, na pandemia. Já tem a pandemia, para que ficar pensando em mais coisa ruim? Já existe uma coisa, já. A gente tem que ficar feliz, tem que pensar em coisas boas, projetar coisas boas, né? Então, parabéns para vocês. E eu deixo agora esse tempo agora de finalizar para que vocês falam o que vocês quiserem aí, né? Que foi muito bom, eu agradeço muito que vocês possam ter compartilhado comigo, que eu pude, poxa, vivenciar junto com vocês muitas coisas. A gente primeiro agradece pela oportunidade de estar aqui, fazendo essa entrevista no podcastzinho aqui. E há um ano atrás, a gente não, tipo, a gente tinha a nossa estrutura, entre aspas, nosso basquetezinho tinha os projetos, as vontades e a direção de fazer. Só que a gente nunca teve, não achou muito apoio. O que a gente conseguia era bola para fazer o rachão, no máximo uma quadra para fazer o rachão, sem treinamento, sem nada. E aí hoje a gente tendo a oportunidade de estar numa live com uma pessoa até fora do estado, que conhece bastante o esporte. Como você disse que você não queria que fosse uma entrevista, até porque você não é jornalista, isso é até importante, porque você entende que a gente já passou, você teve que pular muro para poder jogar basquete também, a gente passou por muita coisa também assim. Não vivenciando as mesmas experiências, até porque você é mais velho do que nós, você vivenciou muito mais experiência que a gente tem muita coisa ainda para aprender e muita coisa para colocar em prática. Há um ano atrás a gente nunca imaginou que teria reconhecimento que a gente está tendo hoje, de outros Instagrams de basquete no Brasil postarem fotos da gente, postarem vídeo, alguém está chamando a gente para fazer uma live, chamando a gente para trocar uma ideia assim da hora. E é muito bom isso que está acontecendo agora. E agora deixa para a gente falar. É isso mesmo, agradecer pelo espaço, por esse momento de a gente falar, né, se expressar um pouco, falar um pouco da nossa história, de tudo que a gente já passou. Apesar de que ainda não foi tudo, né, mas deu para falar muita coisa, deu para a gente passar uma visão do que é o basquete, né, do basquete nordestino, que é algo que vai crescer, tá para crescer, está crescendo. Então, a gente só tem a agradecer mesmo pelo lado B. Eu não conhecia o projeto, vou passar agora a seguir, vou passar a estar ali sempre acompanhando, porque é algo que vai acrescentar demais na minha vida. Demais, demais mesmo. Vou mandar um salve para todo mundo que estava na live aí do grupo, né? Minha família estava aí, minha mãe teve a oportunidade de me ver, eu estou um tempo sem ver ela, sem minha filha, sem me ver, então estão me vendo. Um beijo para todos. Ah, isso aí. Não, eu agradeço, cara, eu agradeço vocês, e vocês merecem o reconhecimento, porque todo mundo que faz alguma coisa por esse país merece reconhecimento. O lado B, ele iniciou porque há uns 5 anos, 6 anos atrás, eu sempre convivi, obviamente, com muita gente do esporte, mas em algumas pessoas especiais, sabe? Pessoas que se dedicam, que fazem, que dão a vida para o esporte, só que ninguém conhece. Isso é uma das coisas que eu nunca aceitei. Eu disse para vocês aceitarem as coisas, mas isso é uma das coisas que eu nunca consegui aceitar. Que eu veja do meu lado pessoas que fazem muito, que são muito boas, que ajudam muita gente e que muita gente não conhece. Sim. Entendeu? Então eu quero que com o lado B a gente possa não... A gente não vai conseguir conhecer todo mundo, né? Mas isso é bom, porque daí a gente vai ter muitos anos disso, né? Isso é bom. Mas que a gente possa proporcionar para o máximo de pessoas que estão fazendo algo aí pelo nosso país, pela nossa comunidade, pelas nossas crianças, por nós mesmos, que elas possam aparecer, sabe? E hoje foi bom, foi ótimo, porque vocês, muita coisa passando, e isso foi a primeira, que nós vamos conversar outras vezes,
nós vamos conversar quando vocês fizerem os eventos de vocês, quando vocês tiverem a equipe de base de vocês, nós vamos conversar, nós vamos manter contato. Isso aqui foi só o início e eu agradeço muito por vocês quererem ter esse contato, né? Isso é importante. Agradeço todo mundo que estava na live, que está na live. Agradeço todo mundo que está no Spotify ouvindo esse áudio. Muito obrigado. Quem está na live, amanhã esse áudio está aí disponível no Spotify para que vocês possam ouvir quantas vezes vocês quiserem. Eu agradeço de novo, Derek e o Yuri. Muito obrigado mesmo. E valeu. Valeu, tchau, tchau.